Os cabo-verdianos tomaram na semana passada conhecimento da decisão do Tribunal Constitucional sobre o acordo SOFA requerida pelo PAICV, em que foi declarado inconstitucional o artigo 3º número 2 do acordo entre o governo de Cabo Verde e os Estados Unidos da América. O governo mostra-se satisfeito com a decisão do Tribunal Constitucional, que, de acordo com o ministro Luís Filipe Tavares, acabou por validar o acordo SOFA. O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que, ao contrário do que foi veiculado em alguns órgãos de comunicação social, o Tribunal Constitucional não considerou nenhuma norma inconstitucional, mas apenas um segmento de um artigo. Se conclui facilmente que a única inconstitucionalidade assinalada se refere a um segmento de um artigo e apenas ocorrendo se esse segmento for interpretado num certo sentido, a imunidade de jurisdição atribuída ao pessoal dos Estados Unidos permitiria a instalação do Tribunal Marcial americano em território cabo-verdiano. Trata-se, assim, de inconstitucionalidade meramente virtual. Mas tal interpretação nunca foi adotada por quem quer que seja e, sobretudo, nunca esteve nem está no pensamento das partes no SOFA. O PAICV de Janira Almada repudia veemente esta postura de negação e de desrespeito do governo aos cabo-verdianos e ao Tribunal Constitucional e informa que aguarda por uma reação do chefe de Estado sobre o assunto. Uma atitude de desespero para tentar enganar os cabo-verdianos, o governo e a maioria do MPD tentam tapar o sol com a peneira, dizendo que essa inconstitucionalidade é virtual. Não existem inconstitucionalidades virtuais e não existem declarações de inconstitucionalidade virtuais. Essa decisão é real e essa declaração de inconstitucionalidade também é real. E é real na medida em que amanhã, caso haja a prática de algum crime pelas forças americanas no território cabo-verdiano, ao abrigo do acordo SOFA, o que nós não desejamos, esse crime será julgado perante as autoridades cabo-verdianas e não perante as autoridades americanas, conforme previa o texto do SOFA antes desta decisão do Tribunal Constitucional. Janira Almada esclarece que o PAICV não é contra qualquer acordo celebrado entre Cabo Verde e nenhum país e que apenas pediu a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas por dúvidas. Para o PAICV, o reforço da segurança de Cabo Verde, através da cooperação com outros Estados e organizações de segurança coletiva, é uma necessidade e um objetivo assumidos pelo conceito estratégico da defesa e segurança nacional. O artigo 3º, número 2 do artigo SOFA, autorizava os Estados Unidos da América a exercer jurisdição penal sobre o seu pessoal durante a sua permanência no território da República de Cabo Verde. O que estava em causa era saber se isso violava ou não o princípio da soberania nacional previsto no artigo 1º, número 1 da Constituição da República de Cabo Verde. Para o PAICV, com tal acordo, o Estado de Cabo Verde estaria a renunciar à prerrogativa soberana de fazer justiça de modo exclusivo em seu território nacional, permitindo a presença de órgãos estrangeiros com poderes para exercer jurisdição criminal. Janira Almada explica que, perante dúvidas sobre a constitucionalidade de algumas normas que poderiam pôr em causa a soberania do país, o PAICV pediu a fiscalização das mesmas e o Tribunal Constitucional veio decidir declarar inconstitucional o segundo segmento do número 2 do artigo 3º do acordo. Trata-se, assim, de inconstitucionalidade meramente virtual. Inconstitucionalidade meramente virtual. Meramente virtual. Meramente virtual. Diante disso, numa atitude de negação ou compensação, tentando tapar sol com peneira e confunde cabo-verdianos, governo também, por intermédio de ministros dos estrangeiros, considera meramente virtual inconstitucionalidade declarada para o Tribunal Constitucional. Nunca sabe o que é inconstitucionalidade virtual, mas deve ser acima que a Suíça virtual, que nós também não pode entrar sem passaporte, sem visto. PAICV até repudia veementemente essa postura de negação de seu ministro Luís Filipe Tavares a decisões dos tribunais e ainda
Mas, aliás, não discorda, porque já não sabe, mas decisões dos tribunais tem respeitado, mesmo que não pode discordar dele. O governo e o ministro Luís Filipe Tavares pode continuar essa saga, desvalorizando o acordo do Tribunal Constitucional. Para modo, está claro, exato, mas está pode continuar a enganar todo mundo durante todo o tempo. Contudo, cabo-verdianos pode estar dormir tranquilo. Cabo Verde é um Estado de direito democrático. E assim sendo, leis e demais atos de Estado, de poder local e de quaisquer entes públicos só é válido se for conforme a Constituição. E, segundo o artigo 284 da Constituição da República de Cabo Verde, acórdãos do Tribunal Constitucional que te pronuncia sobre fiscalização de constitucionalidade ou legalidade, qualquer que tenha sido o processo em que haja sido proferido, tem força obrigatória e geral. Ou seja, a decisão do Tribunal Constitucional tem apoio a todos, incluindo ao Governo e ao Ministro Luís Filipe Tavares. Portanto, aqui, mais que as virtualidades do Sr. Ministro dos Estrangeiros, importa o que diz a Constituição desta República. Senhor deputado, diga, com a decisão do Tribunal Constitucional, onde é que o acordo vai ser alterado, uma vírgula, diga aos deputados, onde é que o acordo vai ser alterado, uma vírgula, uma palavra, um parágrafo ou qualquer outro ponto do acordo. Vai ser alterado? Não vai. Se não vai ser alterado, é um texto constitucional. Qual é o artigo que vai ser alterado? Nenhum. Qual é a palavra que vai ser retirada? Nenhuma. Qual é a letra que vai ser retirada? Nenhuma. Vai-se introduzir uma vírgula? Não. Vai-se tirar uma vírgula? Não. O acordo é constitucional. É evidente que não há inconstitucionalidade virtual. E é evidente que o ministro não sabe o que diz. Mas não sabe o que diz não é de agora. Há muito tempo que não sabe o que diz. Agora, é evidente também. Não estou a ofender. Não sabe o que diz porque alguém que abre a boca e diz que um acordo no Tribunal Constitucional é virtual, eu prefiro pensar que não sabe o que diz. Porque se eu pensar que sabe o que diz, é mais grave. Está conscientemente a desrespeitar o Tribunal Constitucional. Eu prefiro pensar que nem o Sr. Ministro Elísio Freire, nem o Ministro Luís Filipe Tavares querem, consciente e deliberadamente, desrespeitar o Tribunal Constitucional. Eu pergunto-lhe qual é a consequência que tira desta alegada inconstitucionalidade. Não há nenhuma consequência, porque o texto, tal qual é, mantém-se. Se um acordo está, pode deixar entender, mas militares dos Estados Unidos ou cabo-verdianos que cometem crime com militares dos Estados Unidos, mas tem que ser tribunal dos Estados Unidos a julgar na Cabo Verde. Não, nunca foi isso a intenção do governo. É que é espírito de acordo que o governo fazer e Tribunal Constitucional unicamente falar, mas por falta de clareza, o governo pode adequar o acordo para que firme um princípio que provavelmente não está. Isto acontece quando a norma é redigida em linguagem ampla, em que é suscetível de ter várias interpretações. Na verdade, ministro, bem como é uma estratégia de negação. O ministro continua a negar aquilo que é óbvio que está publicado, um acordo que está publicado, tudo o cabo-verdiano pode bem ler. E, senhor ministro, eu sei que aquele pequeno coisa que fala é inconstitucional. Eu sabe o que é? É a espinha dorsal desse acordo, sincera. É a espinha dorsal do acordo. E o senhor fala, mas que altera texto, o senhor pode alterar. Mas o senhor deve sair aquilo que fala é inconstitucional num tribunal que te aplica. E eu devo a pergunta, contraparte e um acordo, o que é a taxa daquele acordo, sincera. Muito obrigado. O que estava em questão no SOFA era o seguinte: o PCV fez fim-capé de que os soldados americanos que viriam fazer o exercício em Cabo Verde, em caso de algum precalço, deveriam ser julgados em Cabo Verde e não nos Estados Unidos. Isto manteve-se inalterado. O que o Tribunal Constitucional tirou de lado, ou seja, afastou, é que os Estados Unidos não está autorizado para vir montar o seu tribunal aqui em Cabo Verde. Esta questão nunca esteve em debate, nunca foi discutido, nunca foi intenção do governo de Cabo Verde, nem dos Estados Unidos. Eu queria apenas repetir o que está na página 76, a linha D, que disse o Tribunal Constitucional.
declarar, sem redução do texto, a inconstitucionalidade do segundo segmento do número 2 do artigo 3º do Acordo sobre o Estatuto, aliás, das Forças dos Estados Unidos da América, ora em apreciação. E esta questão é claramente a questão que tem que ver com a jurisdição penal dos militares dos Estados Unidos presentes em Cabo Verde, ou então de crimes cometidos em que tenha também envolvimento de cidadãos cabo-verdianos. E na altura foi dita claramente aqui na sala que o PSV era contra que um crime cometido aqui fosse julgado nos Estados Unidos. Na altura sequer estávamos a falar da presença de um tribunal aqui, estávamos a falar da questão, na altura estávamos a falar mais de julgamento de crimes cometidos aqui em Cabo Verde, lá nos Estados Unidos. Ora, se quinta hoje, no acordo, mas cabo-verdianos que por ser vítima por sofrer danos corporais e por inclusivamente ser morto e tem outros danos, mas tem que bater queixa lá nos Estados Unidos da América, não é verdade? Então não pergunta efetivamente se efetivamente cabo-verdianos, na tua parte de Cabo Verde, se têm condições de obter um visto, de ter dinheiro para pagar a viagem, para a disputa lá nos Estados Unidos, numa situação que ele mesmo ia sofrer dano ou eventualmente seu próprio familiar de morte. O governo MPD assina um acordo onde que dá americano jurisdição exclusiva, na verdade, relativamente a factos praticados por esses agentes na Cabo Verde. E o que o Tribunal Constitucional bem falou, não, tem jurisdição exclusiva sim, mas é para Cabo Verde. Cabo Verde é um país soberano, ora se cometido crimes que põem em causa bens jurídicos protegidos por leis cabo-verdianas, é a entidade cabo-verdiana que deve julga ali na Cabo Verde. E com isso, portanto, nenhum cabo-verdiano que tem que ir queixa de ninguém lá nos Estados Unidos. E para minha colega Hélio Sanches, não falei, mas ele sabe, mas com essa decisão licenciada, mas nenhum tribunal cabo-verdiano, ninguém que aceita, portanto, que processos que têm envolvido o cabo-verdiano vai ser julgado na América, aquele que é consequência. E se fosse pedir uma fiscalização preventiva, não sabe, mas o Parlamento é obrigado a expurgar a norma inconstitucional. Ou então, tinha que votar para a maioria que a própria Constituição está falando para o Presidente para poder promulgar. E como foi sucessiva, a consequência da inconstitucionalidade é que as normas não podem ser aplicadas. Ou seja, em Cabo Verde tem jurisdição exclusiva naquela matéria de ensino. Esse é para nós que vem de Cabo Verdeano para ficar na forte em Muito obrigado. Obrigado. O Tribunal é competente nesta matéria e o Tribunal, de certeza, que irá estar atento se as suas ordens foram ou não cumpridas. E o parceiro, neste caso, é um país muito amigo, que é os Estados Unidos da América, irá também fazer a sua análise. Se ele, os Estados Unidos, entender que aquilo que diz o Tribunal Constitucional relativamente ao julgamento em caso de crimes cometidos por algum soldado americano ou por outro elemento qualquer americano aqui no solo cabo-verdiano, se entenderem que não há razão para isso, pura e simplesmente pensamos que a semelhança daquilo que tem sido feito em outras paragens, eles não irão estar de acordo e provavelmente irão dizer, ok, SOFA ficará para uma próxima oportunidade. Como é que um documento é considerado inconstitucional? Eu não tenho que alterar uma vírgula, não tenho que alterar uma letra, não tenho que alterar um ponto, não tenho que alterar nem sequer uma palavra, continua em vigor. Isto quer dizer que as partes acordaram um documento, um acórdão constitucional. Diga o PAICV qual a norma, porque num acordo, quando há um artigo que é inconstitucional, não se aplica. Diga o PAICV aos cabo-verdianos e ao país qual a norma, qual o número, qual o artigo que tem que sair do acordo. Nenhum. Se não sai nenhum acordo, o acordo é constitucional. E tudo desculpa, todo esforço que a MPD
E o governo, se fosse, é prova que tem consciência, mas efetivamente me consagra um princípio de jurisdição exclusiva a favor de mercado na cor do SOFA, e o Tribunal Constitucional falou, não pode ser. Tem que ser a jurisdição exclusiva de Cabo Verde, porque Cabo Verde é um país soberano. E se não, na cor do corrente de Espanha, artigo 9, número 12, como não estou a ter uma jurisdição partilhada. Que ele foi aquilo que vários países no mundo que se na cor do SOFA, que tem barganha política, efetivamente, estabelece um princípio de jurisdição partilhada. A hora que crime te ofende bem jurídico de parte que recebe, lá que está julgado, você está ofendendo o regime desde que lá que está julgado. E no Japão, inicialmente, há jurisdição exclusiva. Depois daqueles incidentes que houve no Japão e debate público que houve, soldados que para ser julgado lá no Japão. E, portanto, é aquele que é tão claro como isso. Basta, cabo-verdianos, de tudo, de norte a sul, tudo alguém para tomar aquele acórdão e ler outra coisa que está lá. É inconstitucional, na SOFA, no americano, tem exerce jurisdição penal ali na Cabo Verde, e os cabo-verdianos que for afetado, agredido, morto, que sofre bem dano nos seus bens patrimoniais, está aqui na América, fala aquilo que pode ser. É ali na Cabo Verde. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. O que é que o Tribunal disse é o seguinte: a interpretação que o PICV está a fazer, ou faz do acordo, se for nesse caminho do PICV, é inconstitucional. Mas como se vai no caminho que escolheram o governo e os Estados Unidos, é constitucional, é legal, está dentro da lei. O que é que se está a dizer assim? O acordo não é inconstitucional. O acordo cumpre com aquilo que diz a Constituição da República de Cabo Verde. O acordo vai ao encontro daquilo que são os princípios essenciais das relações entre os Estados, só que a interpretação que o PICV está a fazer do acordo não é constitucional, é inconstitucional. Vocês não vão pelo caminho que o PICV está a querer dizer para vocês irem. E nós não estamos a ir. Estamos a ir no quadro daquilo que o governo e o governo dos Estados Unidos querem. O acordo não está claro, mas aquele segmento é inconstitucional. Mas eu queria pergunta, eu queria dar um exemplo. Com aquele acordo que o governo assina ali, se acontecer alguma coisa agora na Cabo Verde, um agente americano, por exemplo, atingir o deputado João Batista Pereira, aquele agente lá está sendo julgado nos Estados Unidos, e que está sendo julgado ali. Se nesse momento ali, com aquele acordo ali, um agente americano atinge o deputado João Batista, aquele agente está julgado ali para o nosso tribunal. É aquele lá que é a diferença, Sr. Ministro. Não dura que entende que é lá. É normal. Sr. Deputado, terminou o tempo da sua bancada. Económica. Ministro dos Estrangeiros faz virtual, a gente vai fazer económica. Aquele é que é a validade desse acordo. Muito obrigado. Portanto, a questão está clara. A interpretação que dá de facto é inconstitucional. A interpretação do PICV é inconstitucional. Mas é isso que o Tribunal disse. Aquilo que o PICV está a dizer é inconstitucional. A interpretação que estão a fazer. Senhora deputada, eu não vou dar exemplo para o senhor deputado João Batista, porque ele é um homem que não se pode fazer isso. Então, se um cidadão cabo-verdiano for atingido por um cidadão americano, é julgado nos termos da lei cabo-verdiana, como o Tribunal disse e como o acordo prevê. Não foi declarada nenhuma inconstitucionalidade, o governo está tranquilo, sabe o que fez em defesa dos interesses de Cabo Verde. A decisão do Tribunal Constitucional sobre o acordo SOFA é clara e vai ao encontro da interpretação do PICV. Isto é, o Tribunal considera inconstitucional o artigo 3º, número 2 do acordo, que permitiria aos Estados Unidos julgar o seu pessoal por algum crime cometido em Cabo Verde durante a sua estadia no arquipélago. A interpretação é do jurista Geraldo Almeida. Para Geraldo Almeida, não há necessidade do Tribunal esclarecer a sua decisão, porque ela é clara. Não há sequer motivos para interpretações dúbias, é o que considera Geraldo Almeida. Eu penso que a decisão é clara. Não há como, portanto, retirar qualquer tipo de ambiguidades, portanto, dessa decisão. Quando se questiona, os Estados Unidos podem ter jurisdição sobre o seu pessoal em Cabo Verde
portanto, pelos crimes cometidos, portanto, em Cabo Verde, o Tribunal diz não. Há aqui violação, portanto, do direito da soberania nacional. Isto é claro. A opinião é de um jurista que até tinha um juízo contrário. Isto é, antes da decisão do Tribunal Constitucional, Geraldo Almeida considerava que não havia nenhuma inconstitucionalidade no acordo SOFA, uma interpretação de que o causídico se penalize, e reconhece agora razão ao Tribunal Constitucional. Já lhe disse que eu tinha emitido opinião contrária, mas neste momento eu estou de acordo com o Tribunal, tanto é que tem razão. Não é? Portanto, para mim o Tribunal Constitucional, tanto é que realmente deu a decisão que eu considero tanto que é correta. Porque, digamos, sempre, embora tivesse dúvidas, não é? Mas tendo em conta, portanto, as relações internacionais, eu sempre achei, portanto, que de facto podia haver, portanto, aqui jogos de equilíbrio. Tratando-se de Forças Armadas, não é? As Forças Armadas, portanto, têm um regime diferente, portanto, do pessoal civil, não é? Então, portanto, eu achei que de facto podia haver esta cedência, não é? E que essa cedência não era contrária tanto à Constituição. Mas, olhando bem, portanto, para os argumentos do Tribunal Constitucional, eu penso, portanto, que a decisão está correta, não é? Portanto, nós temos apenas que concordar e que aceitar, não é? Quando ele diz, portanto, na exata dimensão interpretativa, não é? Ou seja, portanto, não há fugidas possíveis quanto a esta interpretação. Assim é que eu entendo. Portanto, o PICV está a fazer a interpretação correta? Do meu ponto de vista, sim. Do meu ponto de vista, o PICV está a fazer a interpretação correta. Para o jurista, não há sequer necessidade de o Tribunal esclarecer a sua decisão.